Foro extrajudicial de disposições preliminares. Aplica-se o regime deste título aos notários e registradores, aos oficiais de registro de pessoas naturais, aos de registro de imóveis, aos de registro de títulos e documentos, aos tabeliões de processo e aos tabeliões de notas. Incumbe as atribuições inerentes a seus ofícios, segundo as disposições legais, observados os limites circunscricionais quanto aos dois primeiros. Além do contido no artigo 13 da Lei Federal 8.965 de 94, observar-se-á o seguinte: quanto às escrituras, será permitido às partes indicar o tabelião de sua preferência, que encaminhará um ofício de registro e distribuição para fins de registro, relação contendo todas as escrituras lavradas em prazo não superior a 10 dias, contados da lavratura. Nos distritos, esses registros serão feitos pelo próprio oficial distrital, em livro próprio, com encaminhamento no prazo de 10 dias da correspondente relação das escrituras lavradas ao ofício de registro de distribuição para os devidos fins. Nas comarcas, onde haja 2 ou mais ofícios de títulos de documento de pessoas jurídicas, o ofício de registro de distribuição procederá, antes da realização do seu registro, à distribuição equitativa dos títulos e documentos em número e valores. Serão também registrados previamente no distribuidor os ativos, as alterações, as afirmações e os anexos. As notificações e as interpelações são de livre escolha do interessado, não ensejando compensação entre os ofícios, os quais deverão comunicar o distribuidor para fins do registro, no prazo máximo de 48 horas, a contar do protocolo. A relação a que alude os itens anteriores deverá constar o valor recolhido, quando devido, em favor do Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário, FUNREJUS, sob pena de responsabilidade. Em caso de inobservância do disposto no item anterior, o oficial titular do ofício de registro de distribuição comunicará ao juiz competente, sob pena de responsabilidade. Deveres. São deveres dos notários e registradores manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em local seguro. Atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza. Atender prioritariamente às requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Manter em arquivos as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Proceder de forma a dignificar a função exercida tanto nas atividades profissionais como na vida privada. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Afixar em local visível de fácil leitura e acesso ao público as tabelas de emolumentos em vigor. Observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício. Dar recibo discriminado dos emolumentos percebidos, observar os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício, fiscalizar o recolhimento dos valores devidos incidentes sobre os atos que devam praticar, facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas, encaminhar ao juízo competente as dúvidas suscitadas, obedecida a sistemática processual fixada pela legislação respectiva. Observar as normas técnicas estabelecidas pela autoridade competente e as prescrições legais normativas. Residir na sede do Foro Central Regional da comarca da região metropolitana, da comarca ou distrito em que exerçam suas funções. Comparecer pontualmente à hora de iniciar seu expediente e não se ausentar injustificadamente antes do término das atividades. Cumprir as instruções da Corregedoria Geral de Justiça. Os notários e registradores poderão requerer motivadamente ao juiz corregedor do foro extrajudicial autorização para residir fora dos locais previstos no inciso 15 deste artigo. Proibições. Aos notários e registradores, além de outras previstas em lei, são estabelecidas as seguintes proibições: exercício da advocacia, da intermediação dos seus serviços ou do exercício de qualquer cargo, emprego, função pública, ainda em comissão, salvo cargo eletivo nos termos da lei. No serviço de que é titular, praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de seu cônjuge ou de parentes, na linha reta ou colateral, consanguíneos ou afins, até o terceiro grau. Conduta tentatória às instituições notariais e de registro. A cobrança indevida ou excessiva de custas, ainda que sob alegação de urgência ou qualquer outro título. Valer-se do cargo para obter proveito indevido para si ou para outrem. Penalidades. São penas disciplinares, repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, perda da delegação.
Na aplicação da pena, levar-se-ão em conta as disposições do artigo 163, parágrafo 4º deste Código. São cabíveis as penas disciplinares de repreensão aplicada em caso de falta leve, multa em caso de reincidência ou de infração que não configure falta mais grave, suspensão aplicada em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave, perda da delegação nos casos de crime contra a administração pública, abandono da serventia por mais de 30 dias, transgressão dolosa, a proibição legal de natureza grave. As penas serão impostas pelo órgão competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. O valor da pena será fixado considerados os rendimentos da delegação e de as multas, observados os critérios previstos no Código Penal. O recolhimento da multa, que se refere ao caput deste artigo, deverá ser efetuado nos termos do artigo 3º, inciso 23 da Lei Estadual 12.216 de 98. A comprovação do pagamento, que se refere a esse artigo, far-se-á com a juntada ao respectivo procedimento de guia de recolhimento devidamente autenticada pelo Banco Oficial, que estabelecerá as demais guias ao seu destino. As penalidades de repreensão e de multa terão seus registros cancelados após o decurso do prazo de 2 anos, e a de suspensão após o decurso do prazo de 3 anos, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. São competentes para a aplicação das penalidades disciplinares o Conselho da Magistratura e o Corregedor-Geral da Justiça e os juízes perante os quais servirem ou a quem estiverem subordinados os servidores, observado o seguinte: o Conselho da Magistratura poderá aplicar quaisquer das penalidades previstas no artigo 194 deste Código. Os juízes e o Corregedor-Geral da Justiça poderão aplicar as penas de repreensão e de multa. As penas de repreensão e de multa poderão ser aplicadas em sindicância, assegurados contraditório e ampla defesa. Da imposição da penalidade dar-se-á ciência à Corregedoria-Geral da Justiça. Se a pena imposta pelo Conselho da Magistratura for a de perda da delegação, a decisão será remetida ao presidente do Tribunal de Justiça, que expedirá o respectivo decreto. Sempre que houver comprovação da prática de crime de ação penal pública, remeter-se-ão as peças ao Ministério Público. No caso de afastamento do agente delegado para apuração de faltas imputadas, proceder-se-á na forma do artigo 173 deste Código. Fica assegurado ao agente delegado, quando do afastamento ocorrido pela aplicação do artigo anterior, o direito à percepção mensal de metade da renda líquida da delegação. A outra metade será depositada em conta bancária remunerada à disposição do juízo. Afastado o agente delegado, aplicar-se-á o disposto no artigo 174 deste Código. A perda da delegação dependerá de decisão definitiva em processo administrativo. Sentença transitada em julgado. Prescrição. Prescreverá o direito de punir em 3 anos para as infrações sujeitas à penalidade de repreensão, multa e suspensão, em 5 anos, para as infrações sujeitas à pena de perda da delegação. A punibilidade da infração, também prevista na lei penal como crime, prescreve juntamente com este. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato tornou-se conhecido pela autoridade competente para aplicar a penalidade. Interrompe-se a contagem do prazo de prescrição com a abertura da sindicância, a instauração do processo administrativo, a decisão de mérito proferida em sindicância ou no processo administrativo, ou acórdão proferido no julgamento do recurso interposto em face da decisão a que se refere o inciso 3º deste parágrafo. A abertura da sindicância meramente preparatória do processo administrativo, desprovida de contraditório de ampla defesa, não interrompe a prescrição. Interrompida a prescrição, o prazo começa a ocorrer novamente do dia da interrupção. Processo administrativo. O processo administrativo reger-se-á pelos artigos 179 a 186 deste Código. Recurso. Aplicam-se aos recursos os artigos 187 a 189 deste Código. Vestes, talares, expediente e horário. Vestes, talares, expediente e horário. Nos atos solenes da Justiça é obrigatório o uso de vestes talares conforme o modelo aprovado. O expediente dos ofícios de justiça será fixado pelo órgão especial.